Boa tarde, pessoal. Primeiramente, pedir desculpa pela nossa live não poder ter sido ontem, mas foi hoje, né? Nós temos um encontro marcado toda segunda-feira aqui no nosso Bem na Pausa, mas ontem eu estava em trânsito, no carro, viajando, pegando estrada, enfim, pensei que desse tempo a gente se encontrar ao meio-dia, pensei que ao meio-dia eu estivesse parado em algum lugar para almoçar, mas atrasou, não deu tempo. E eu disse, não, para não fazer na correria, eu preferi adiar para hoje, a gente poder conversar um pouquinho aqui, até porque esse nosso assunto é um assunto muito interessante, é um assunto muito importante para nós, mulheres 40 mais. A gente viu aí, né, o assunto da semana passada foi sobre o Miss Universo, e a gente viu uma mulher madura, uma mulher lindíssima, segura de si, competir com mulheres mais novas, com mulheres muito bonitas também, né? E o que isso nos traz? Isso nos traz uma reflexão muito importante, que a beleza ela não está atrelada à idade, né, gente? A beleza ela não está atrelada à identidade, né? À quantidade de anos que você tem, a sua cronologia, e sim a sua idade biológica. E o que eu quero falar isso? Existe uma diferença muito grande entre idade cronológica e idade biológica. A idade cronológica é aquela que está na sua carteira de identidade, são os anos que você tem de vida na Terra. Já a idade biológica, ela diz muito mais sobre como você cuida do seu corpo, quais são os cuidados que você tem com a sua vida e o que aquilo, de que forma aquilo impacta na sua saúde física, emocional, espiritual, né? Então ela traz para a gente uma reflexão também sobre a importância de a gente olhar para o nosso envelhecimento de uma forma acolhedora, né? A gente olhar de uma forma acolhedora é muito importante. Aceitar que a idade vai passando e aceitar que os cuidados eles precisam ser intensificados. E quando eu falo em cuidado também espiritual. A gente está sempre ligado a uma energia muito maior do que a gente acredita que existe, né? Que não é só essa energia da Terra, é a energia que move o planeta e que tem impacto muito importante na nossa mente, no nosso corpo, na forma que a gente vive. Aceitar, né, entender que os nossos hormônios eles caem, que a gente envelhece porque os nossos hormônios caem. E se a gente não quer envelhecer, a gente tem que cuidar em tratar essas quedas hormonais, que tem um impacto muito forte, né, sobre o envelhecimento. Para vocês terem noção, falando um pouco do colágeno, muitas pessoas, pacientes me perguntam, doutora Marina, mas me falaram que o colágeno não funciona para nada, isso é verdade? E eu digo, é verdade, mas depende. O colágeno ele só funciona se você tiver hormônio. Então, uma paciente jovem em uso de contraceptivos hormonais, que tem os seus hormônios todos baixos, o colágeno não vai funcionar para nada. Uma mulher na menopausa que tem hormônios também baixos, o colágeno também não vai funcionar, porque o maior carreador, né, o maior sinalizador de colágeno que a gente tem no nosso corpo é o estradiol. Vocês sabiam disso? Pois é. Então, quando a gente tem queda de estradiol, quando a gente está na menopausa, ou quando a gente está no climatério, né, depois dos 40 anos, que a gente tem esse estradiol muito baixo, ou mesmo na idade jovem, que a gente usa contraceptivos hormonais, que você faz o exame de sangue, está lá estradiol indetectável, estradiol abaixo de 40, é um estradiol que não tem capacidade de pegar o colágeno e transportar e transbordar ele nas células. Nem o colágeno que a gente tem, nem o colágeno que a gente recebe externamente. Então, são dados, são pontos que a gente tem que ligar, e aí você vê, você sai na rua, você olha uma mulher de 50, 60 anos, linda, jovem, uma pele bonita, um corpo bonito, e você tem certeza que aquela mulher se cuida. Aquela mulher se cuida como? Praticando exercício físico, ingerindo bastante água, repondo o que falta no corpo dela, repondo o que ao avançar da idade vai diminuindo. E muita gente me pergunta assim, mas não é normal, não é natural os hormônios irem caindo? Então o certo não é a gente seguir o natural, o normal? Essa é uma pergunta muito feita também e é algo que a gente tem que bater na tecla, porque nós fomos feitos, pessoal, para nascer, crescer, reproduzir e morrer, assim como as plantas, assim como todos os animais. Só que com a nossa expertise, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade cerebral de produção de DHEA,
dehidroepiandrostenediona. Inclusive, essa foi uma das diferenças mais marcantes, né, na nossa ancestralidade para a nossa raça humana, foi a capacidade do nosso cérebro de produzir esse hormônio, que nos traz uma capacidade de pensar, de raciocinar muito grande. Então, essa nossa capacidade de raciocinar e de pensar fez com que a gente estendesse mais o nosso período de vida. Então, a gente nasce, cresce, reproduz e vive muito mais. Esse viver muito mais, ele vem atrelado, sim, algumas características do envelhecimento. Por quê? Porque nós fomos feitos para nascer, crescer, reproduzir e morrer. É tanto que os homens das cavernas, né, as mulheres, elas não viviam muito tempo. Elas tinham estimativas de média de ali de 30, 35, 40 anos, já eram velhos, né? Por quê? Porque elas tinham um acidente, elas não tinham antibiótico para se curar, elas tinham uma pandemia, uma peste, elas não tinham medicamento para ficarem boas. Então, teoricamente, elas não precisavam ter muitos hormônios, o corpo não precisava ter muito tempo de produção hormonal, já que aquele período de vida era desencadeado, era restrito, né? Hoje não, hoje a gente vê que as pessoas vivem muito mais, a gente vê centenários, a gente vê mulheres de 50 anos muito melhores do que mulheres de 20. Isso por quê? Através do autocuidado, através do amor próprio, através de profissionais que estudam o envelhecimento humano. Né? Aqui eu não estou falando para a gente ficar jovem, né, eternamente, né, fisicamente, não ter uma ruga, não ter um cabelo branco. Isso são coisas que eu espero que futuramente a gente consiga descobrir. Até hoje a gente não conseguiu. Mas a gente conseguiu descobrir mecanismos para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, uma mulher na menopausa hoje que repõe os seus hormônios, muitas delas se sentem muito melhor do que as meninas jovens que não repõem os hormônios e que tomam contraceptivos hormonais. Isso é fato, tá, gente? Então, tem muita gente na menopausa, mulheres 40, 50 mais, 60 mais, com uma qualidade de vida, com uma energia, com uma autoestima, com uma segurança muito superior a mulheres jovens. E é isso que essa mulher que competiu ao Miss Brasil, ao Miss Universo, ela vem nos mostrar. Ela vem nos mostrar que a nossa segurança, ela não deve ser atrelada a ninguém, a não ser a nós mesmos. Ela vem nos mostrar que o cabelo branco é lindo, sim, quando ele for bem cuidado. Ela vem nos mostrar que uma ruga faz parte do processo de amadurecimento, são marcas da nossa vida. E que não é feio ter marcas. Cada marquinha daquela trouxe estímulo para ela continuar vivendo, trouxe um pedaço da história dela. Então isso nos faz acreditar que a beleza ela não é apenas exterior, ela é interior. E que o exterior reflete exatamente o que a gente tem dentro da gente. Tá? Então o que eu quero dizer para vocês? A terapia de reposição hormonal, ela deve ser parte da nossa vida feminina. Ela deve fazer parte da gente desde o dia que a gente nasce. É por isso que quando a gente tem filhos, a gente vai sempre procurando os hormônios, né? Na idade de adolescente, de criança, a gente vai sempre equilibrando esses hormônios. A gente nem pode ter muito hormônio quando está criança e nem pode ter pouco hormônio quando está na idade mais avançada. O equilíbrio é a chave de absolutamente tudo. Então, a gente respeitar as fases, respeitar as idades e entender que, repetindo, a gente envelhece porque os nossos hormônios caem. E a gente cuidar dessas quedas hormonais para que eles fiquem em equilíbrio. Vejam bem, eu estou falando aqui equilíbrio, nunca em excesso, porque nem o excesso faz bem, gente. A nossa vida é assim, a gente tem que sempre estar na superfície. Vamos transbordar de vitaminas, de minerais, de enzimas. Vamos sim preencher o nosso corpo de hormônios, respeitando a individualidade, respeitando o estilo de vida. Por que eu estou falando isso? Porque uma mulher sedentária, ela não requer a mesma quantidade de hormônios de uma mulher ativa fisicamente. Uma mulher que não trabalha, que não produz mentalmente, que não faz um trabalho cerebral muito intenso, ela também não vai precisar das mesmas quantidades de magnésio, por exemplo, de vitamina D, de uma mulher que faz. Então, a individualidade é a chave de toda a saúde. Você estar com o seu organismo equilibrado, de acordo com o que você precisa para a sua fase de vida, para a sua faixa etária, é importantíssimo. Então, assim, vamos lá.
partir dos 40 anos, eu falo muito isso aqui com vocês, por isso que eu amo tratar mulheres 40 mais, porque a partir dos 40 anos a mulher entra no climatério. E o climatério é o quê? São essas oscilações hormonais que geram oscilações emocionais, que geram oscilações físicas, que geram alterações de convivência familiar, de convivência no trabalho, no ambiente de trabalho. E isso gera um impacto emocional muito grande para a mulher, para os filhos, para a família, né, para os colegas de trabalho. E a gente saber, né, eu como médica, saber que isso pode ser ajudado, isso pode ser modificado sem o uso de medicamentos ansiolíticos, sem o uso de antidepressivos, sem o uso de medicamentos para dormir. Eu não posso ficar calada, eu preciso falar isso para vocês. Né? O hormônio é a base de tudo, o hormônio é vida, né? A gente só vive porque existem os nossos hormônios. Então, a gente está com esses períodos de vida equilibrados, entender cada fase de vida da mulher é fundamental, para que você possa chegar aos 60, 70 anos se sentindo bem, com autoestima. Vocês sabiam que muito mais importante que a própria testosterona para a mulher é o estradiol? Pois é. Então, muito mais importante que a testosterona é o estradiol. Muitas mulheres pensam que minha libido está baixa, né, minha energia está baixa, eu não ganho músculo, eu ganho gordura com muita facilidade. É porque a minha testosterona está baixa? Pode ser, mas não só isso. Antes da testosterona, a gente tem que olhar o estradiol. Como que está o seu estradiol nas suas fases de ciclo menstrual? Porque a gente tem 3 fases, né? Fase folicular, fase ovulatória e fase lútea. Então, a gente tem que ter a testosterona equilibrada nesses 3 momentos do ciclo, para a gente ter uma boa capacidade de composição corporal e de musculatura, e de libido, e de energia, enfim. Mas, antes disso, a gente tem que ver como que está o seu estradiol, como que está a sua progesterona, como que está seu cortisol, como que está o funcionamento da sua tireoide. E para a gente ver uma mulher dessa, cheia de vida, de beleza, competindo em um mesmo universo, eu não tenho a menor dúvida que ela se preocupa desde sempre com os seus níveis hormonais, desde sempre com a sua saúde emocional, com a sua saúde espiritual. Então, estar sempre equilibrado, sempre ligando esses pontos, é o grande X da questão de mantermos uma saúde boa. E, gente, se eu tenho um sintoma que a testosterona traz para a mulher, é o quê? Muito mais do que ganhar musculatura, muito mais do que melhorar a libido, é segurança, autoconfiança, autoestima. É isso que a testosterona faz para nós mulheres. Então, se você, mulher, tá aí se sentindo triste, cansada, fadigada, insegura, autoestima lá embaixo, veja como é que estão os seus hormônios, tá? Se você digitar aqui consulta, vocês vão receber um guia aí de todos os procedimentos que vocês devem, de todas as ações que vocês devem fazer para ter uma vida melhor, para equilibrar esses seus hormônios. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, é só digitar consulta aqui nos comentários, que a nossa equipe já manda para vocês aí algumas orientações importantes para quem está começando, para quem quer mudar, para quem quer melhorar seus hormônios, enfim. Mas a ideia foi isso, né? A ideia de falar aqui com vocês é falar que a saúde, ela não está atrelada à idade. Nunca é tarde para começar. Nunca, gente. A saúde está atrelada ao que você faz por você. Nós somos os autores da nossa própria saúde. Nós. Ninguém mais é capaz de fazer além de você. Ninguém é capaz de ir para a academia por você, ninguém é capaz de comer por você, ninguém é capaz de dormir por você, ninguém é capaz de beber água por você. As pessoas podem ser capazes de fazer muita coisa por você, mas a sua saúde física, a sua saúde emocional, o seu autocuidado é só você quem pode e deve fazer, tá? Então, esse fato de sermos os autores é muito importante. É muito importante a gente tomar consciência disso e tomar para a gente essa missão. Tá? Essa aqui é a nossa casa, né? A gente vive dentro desse corpo, não sei até quando, então a data não é predeterminada por nós, a data é predeterminada lá pelo céu, mas o que nós podemos fazer é melhorar a qualidade de vida, a qualidade desse envelhecimento. Eu não sei se vocês já ouviram falar no suicida consciente, eu acho que alguns já, outros não, mas o suicida consciente é quem? É aquela pessoa que sabe que não deve fazer aquilo, sabe que aquilo faz mal, mas continua fazendo. Então, eu vou te dar um exemplo. É aquela pessoa que bebe muito, sabe que a bebida não faz bem, mas não para de beber muito. Não
tô falando que é para parar de beber. Eu bebo um vinhozinho, eu tomo uma tacinha de vinho numa sexta, no sábado, isso não tem problema. Aquela pessoa que bebe todos os dias, que ao invés de beber 1, 2 taças de vinho, bebe 2 garrafas, né? E assim vai. Então, esses mecanismos em que nós sabemos que faz mal para nossa saúde, a gente continua, isso vai caracterizar um suicídio inconsciente, gente. Ou até consciente, né? Um suicida consciente. Porque você tem a consciência de que aquilo te faz mal e você continua fazendo. A gente sabe aí, a gente posta direto aqui os benefícios do exercício físico, os benefícios da ingestão de água, os benefícios da suplementação. Então, você sabe que aquilo faz bem e você faz exatamente ao contrário, você está indo, né, caminhando para um processo de adoecimento, de envelhecimento do seu corpo e, quiçá, de ser chamado para o céu muito antes do que estaria no seu plano de destino. Então, é isso, é cuidar do que você pode ser cuidado. Né? Alimentação, exercício físico, vocês já estão mais cansadas do que eu de saber, porque eu sempre venho aqui falar sobre isso. Não me canso de falar, porque eu acho que isso é a base de tudo, né? A base do sono. E ainda vou falar mais nos relacionamentos. Gente, tem tanta gente doente, né, vivendo em relacionamentos doentios, e a grande causa disso na mulher é exatamente a falta de autoconfiança, de autossegurança e de autoestima. Essa queda nessa autoconfiança, né, essa autoestima da mulher faz com que ela se submeta a relacionamentos tóxicos que envelhecem muito. Estudos comprovam que viver em um relacionamento tóxico é muito mais perigoso para infarto do que até outros mecanismos, até do que a comida. Exatamente porque o emocional age, né, exatamente ali no nosso coração, gerando descargas adrenérgicas, aumentando o nosso nível de cortisol, aumentando o nosso estresse, bloqueando os nossos hormônios, gerando uma cascata de adoecimento. Adoecimento não só mental, mas físico também. E faz com que a mulher fique atrelada a um relacionamento que só a faz sofrer. Né? Por quê? Por falta de autossegurança, falta de autoconfiança, de achar que não vai existir nada melhor do que aquilo para ela, porque ela está numa situação de menos-valia, em que ela vale menos do que a pessoa que está com ela. Isso não só nos relacionamentos amorosos, tá, gente? Mas nos relacionamentos de amizade, de trabalho. Então, isso é muito importante. Vocês têm noção quanto que os nossos hormônios interferem nisso? É demais, vocês não têm noção. E eu, como mexo muito, estudo com hormônio, amo tratar e estudar hormônio, né, eu digo que nós médicos, nós temos uma potente capacidade de melhorar o mundo, porque a partir do momento que a gente melhora o mundo, a gente melhora o caráter das pessoas, a convivência das pessoas, né? A gente melhora assim os relacionamentos e isso melhora assim o mundo como um todo, tá? Então o que eu queria falar para vocês é isso, né? Pra gente não diminuir o nosso valor e não só procurar ajuda emocional com psicólogos, né, terapia, mas procurar ajuda física também. Entender o que está acontecendo com o seu corpo, porque está tudo interligado. Nós temos o eixo intestino-cérebro, muito importante. Né? Esse eixo intestino-cérebro faz a ligação, faz a produção de neurotransmissores, faz a gente se sentir bem, nos traz paz, nos traz autoestima, nos traz segurança, nos traz felicidade, nos traz confiança, que é o que a gente precisa, que é o que é a própria Miss Universo, né, que competiu com mais de 50 anos, ela precisava para estar ali, no meio de muitas mulheres jovens. Ela estava ali linda, segura, mostrando a capacidade que ela tem de ser feliz dentro do corpo dela, independente da idade que o corpo dela tenha. Mas é óbvio que ela se cuidou para aquilo. Óbvio que ela buscou mecanismos de adaptação para que ela se sentisse bem. E óbvio que o corpo respondeu com todas as práticas de equilíbrio espiritual, todas as práticas de terapia de reposição hormonal, com ela aceitar o corpo dela, aceitar o cabelo dela. Gente, isso é lindo de se ver. Isso é lindo de se ver. Então, estou aqui para ajudar, estou aqui para falar um pouco com vocês todas as segundas-feiras, 20 minutinhos, 25 minutinhos, algo rápido enquanto vocês estão almoçando, mas eu acho que vale a pena esse bate-papo, essa conversa, porque o que a gente sabe tem que ser disseminado, né? Então é isso, até segunda que vem, segunda não faltarei, tá? Desculpa pelo atraso de aí 24 horas da gente ter passado a live para hoje, mas reitero aí, quem quiser saber mais sobre os hormônios, entender mais como que é essa medicina, é só colocar aí a palavrinha consulta. A gente tem e-books que ensinam vocês, e-books gratuitos, tá, gente? Não paga nada, é só vocês colocarem consulta e vocês vão receber aí uma listinha, então vocês têm acesso a muita coisa aí gratuita, nossa, né, de orientação,
para a saúde, porque o meu intuito é exatamente esse, é que vocês tenham saúde e que a gente mude o mundo para um mundo melhor, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.